solução e resposta às mudanças sociais, tecnológicas e normativas. Então, ela se apresenta como uma ferramenta fundamental para projetistas, pois fornece subsídios concretos para a criação de projetos mais eficientes. Então, é isso. Aqui eu trago as referências que eu utilizei nessa apresentação. E obrigada. Muito obrigada, Luciane. Eu, dando sequência aqui à nossa mesa de História da Saúde, a gente gostaria agora de convidar Mariana Sodré, que é doutoranda aqui, né, faz parte do GEOSP, para apresentar parte da sua tese, da sua pesquisa, intitulada Arquitetura das Prisões e Hospitais no século XIX em Salvador, Discursos Médicos e Jurídicos. Bom dia, gente. Eu vou apresentar um pedacinho da pesquisa da tese. Quem acompanha o seminário de pesquisa deve lembrar que eu pesquiso a relação entre a arquitetura hospitalar e a arquitetura prisional. Mas, como o tempo é curto e a pesquisa, né, está ficando grande, eu resolvi fazer um recorte e um recorte mais próximo do que eu tenho pesquisado e escrito nesse período da tese, né? Então, a ideia é mostrar para vocês aqui um pouco dessa reflexão sobre os discursos médicos e jurídicos rebatidos na arquitetura, né? Como eles se manifestam na arquitetura. Como o Lai falou, eu sou doutoranda aqui, sob a orientação do professor Antônio Pedro, e tenho a colaboração de Ives como bolsista PIBIC. Então, o sumário da apresentação é falar um pouco sobre a pesquisa, o contexto, falar um pouco sobre a arquitetura como tecnologia de poder, me dedicar a mostrar para vocês essa relação entre os discursos médicos e jurídicos rebatidos na arquitetura e fazer uma breve comparação entre a arquitetura hospitalar e a arquitetura prisional. Então, a minha pesquisa, ela se dedica a compreender a arquitetura dos hospitais, né, e das prisões, como eu já falei para vocês, mais especificamente tendo como objetos de estudo o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, que foi meu objeto de pesquisa durante o mestrado, e a Casa de Prisão com Trabalho, que foram fundados mais ou menos na mesma época, né? Então, o recorte temporal da minha pesquisa se inicia em 1830, quando inicia os debates médicos aqui na cidade de Salvador, higienistas, né? Então, começa um debate sobre proibição dos enterramentos nas igrejas, começa também um debate sobre como a cidade de Salvador deveria se organizar para reduzir a insalubridade, o surgimento de epidemias. É também o ano do primeiro Código Criminal da Bahia, que depois vai virar, né, Código Penal. Então, existe todo um contexto ali em 1830, nesse debate sobre saúde, punição. Então, a pesquisa ela se inicia durante esse processo. A Casa de Prisão com Trabalho, ela começaram a haver as discussões sobre ela em 1832, só que ela só foi fundada em 1862. E o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, ele também foi fundado ali na mesma época, no mesmo contexto, em 1853. Então, existe todo um debate na cidade sobre como prender, onde prender,
também sobre a saúde, né? Então, o surgimento de epidemias e como esses surgimentos seriam respondidos, né, do ponto de vista da saúde pública. Então, existe esse contexto histórico, né, sobre a modernização urbana e o higienismo. A medicina e o direito, eles passam a serem organizados e geridos nesse contexto, tanto no contexto internacional como na Bahia, né? E aí a gente percebe que nos escritos históricos há um delay de como que o processo histórico e os debates chegam na Bahia, mas existe também, como o Lu apresentou aqui, uma correlação. Então, a gente percebe que os debates chegaram na Bahia, que eles chegaram em tempos correlatos, mas é preciso entender também que o contexto da Bahia é um contexto que vivia ainda num processo colonial, escravocrata. Então, enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, estava havendo um debate sobre como prender, sobre deixar de punir as pessoas através de punições corporais, né? Na Bahia, essas punições corporais elas ainda existiam em corpos negros escravizados, né? E aí só depois da abolição da escravatura é que vem esse debate de para onde esses negros que cometem crimes vão ser recolocados. Então, apesar de ter uma leitura muito baseada nos debates europeus e no debate norte-americano, é preciso entender que existia um contexto específico na Bahia, porque quando o Código Criminal, por exemplo, ele foi escrito, os negros escravizados ainda sofriam penas dentro da Casa Grande, né? E nas senzalas. Então, no início, as prisões elas eram para pessoas brancas ou libertas que precisavam ser colocadas nesses locais. Então, trazendo um mapa da cidade de Salvador, né, do período ali do contexto da minha pesquisa, a nucleação principal, né, urbana da cidade de Salvador, está aqui marcada em azul, né, a região do centro histórico, o comércio e os objetos de estudo da pesquisa estão aqui, né? Aqui o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, na Península de Tapajipe, e aqui a Casa de Prisão com Trabalho, também na Península de Tapajipe. Então, nos documentos encontrados que falam sobre as duas instituições, existe uma grande justificativa sobre o quanto que a Península de Tapajipe era um lugar adequado, porque era um lugar salubre, era um lugar que recebia a ventilação marítima, mas ao mesmo tempo estava distante fisicamente da cidade de Salvador, né, de onde a população ela se concentrar, né? E aí a pesquisa ela parte de uma compreensão Foucaultiana desse entendimento que Foucault vai abordar, pensando a realidade francesa, mas usando alguns aportes teóricos de outras localidades, de que a arquitetura ela é uma tecnologia de poder, né? E que as instituições públicas elas servem como dispositivos de organização dos corpos e das mentes das pessoas, né? Então, à luz dessa compreensão Foucaultiana e a partir dos textos que eu tive acesso durante a minha pesquisa no mestrado, eu percebi que tinha uma relação e a ideia era investigar se essa relação se confirmava aqui na Bahia e como ela se confirmava, entendendo que o contexto soteropolitano era um contexto muito diferente do contexto europeu, né? Como, por exemplo, a questão da colonização e da escravidão. Então, eu voltei, né, e Ives já trouxe aqui na apresentação dele, para os arquivos, né, para encontrar e identificar outros textos públicos, né, de médicos, jornais,
textos também jurídicos sobre a arquitetura dessas instituições de poder, né? Mais especificamente os hospitais e as prisões. Então, a gente buscou, né, diferentes textos que tivessem a palavra higiene como premissa principal, né, para entender. Então, a gente achou tanto textos escritos pelos médicos falando sobre a higiene das prisões, mas eles foram além, né, falando também sobre a higiene das ruas, sobre a higiene da cidade, sobre a higiene dos pobres, e textos específicos, que foi a maior quantidade de textos que a gente encontrou, falando sobre a higiene dos hospitais especificamente, né? E aí, os médicos versavam de maneira muito contundente sobre a higiene das prisões, né? E aí a gente encontrou um relatório de 1847 falando sobre como a casa de prisão com trabalho ela deveria ser, e esse relatório foi escrito por uma comissão. Então, tinha juristas, tinham engenheiros na comissão, tinha também médicos nessa comissão, e é um relatório bem extenso, né? Que vai falar desde como a punição deveria acontecer dentro da prisão, e eles relatam, inclusive, contradições, opiniões diferentes, né? Ali no próprio texto do relatório, porque era um relatório para subsidiar a presidência da província de como esse processo deveria se dar, né? Então, eles recomendam, né? Apesar do Código Criminal da Bahia propor que a reclusão e o afastamento social já era uma pena em si, né? Remetendo ao processo de punição americano, e existia todo um debate dentro desse relatório sobre as condições dessa punição e de como a punição deveria acontecer. Então, por fim, no relatório, eles chegam a uma sugestão, né, de consenso, que a punição deveria ser o exílio da pessoa da sociedade com silêncio e trabalho, né? Então, os detentos eles deveriam ficar em uma cela restrita, sozinhos, se não houvesse disponibilidade de espaço, até 6 detentos por cela, eles deveriam passar todo o tempo em silêncio, e uma parte aí eles fazem lá uma gestão do tempo, né? Uma parte do tempo na cela, uma parte do tempo em banhos de sol, e aí eles poderiam se comunicar com os outros detentos, porque eles estariam sendo observados, e a outra parte do tempo, que seria a maior parte do tempo, 12 horas de trabalho forçado, né? Então, essa é a forma, né, a síntese da punição que eles chegam no relatório, e eles apontam como deveria ser a arquitetura. Esse é um momento importante da pesquisa, porque até agora a única imagem que eu tive da casa de prisão com trabalho é essa imagem que está presente no mapa, nesse mapa aqui, né? Ela está aqui, então essa imagem é um recorte do mapa. A gente ainda não conseguiu ter acesso a nenhuma planta histórica e nem plantas atuais, porque hoje a Casa de Prisão com Trabalho é o Hospital de Custódia da Bahia. Eu consegui visitar, mas o sistema prisional não disponibiliza plantas por questões de segurança, né? Então, aí a gente está conversando, né, de como que isso vai ser colocado na tese, porque há uma dificuldade de acessar as plantas, porque existe uma questão de sigilo, né? Mas no texto do relatório existem muitas recomendações sobre como a arquitetura deveria ser. E eles citam a prisão de Ghent, que fica na Bélgica. E aí, a prisão de Ghent, a gente achou as plantas, e existe muito texto analisando ela, enfim.
Então, ela tem uma premissa panóptica, né? Ela tem um pátio central e diversos pavilhões radiais que possuem um corredor e as celas voltadas para esse corredor, né? E aí essa estrutura ela dialoga com o que Foucault escrevia sobre o panóptico, né? De que a estrutura da arquitetura por si ela já influi, interfere no comportamento humano, porque essas pessoas estariam privadas da sua liberdade, presas em celas muito pequenas, sem conseguir perceber qual é a posição que esses pontos aqui são pontos de observação. Então, a pessoa não conseguiria perceber quem é que está olhando aqui para a cela e de onde está. Então, você poderia ter um ou dois agentes penitenciários circulando toda essa parte administrativa e, a todo momento, o detento que está nessa estrutura radial não consegue saber se existe alguém o observando, né? Então, essa estrutura radial, que não é necessariamente um círculo com uma torre central, né, como o panóptico de Jeremy Bentham, mas ainda assim replica esse sentimento de ser observado constantemente, né? E existe todo um debate sobre isso, escrito no relatório aqui da Bahia, e é notório que existia um domínio sobre como as penitenciárias estavam sendo discutidas e foram evoluindo ao longo do tempo na Europa e nos Estados Unidos, a partir da análise do texto, né? Porque eles referenciam diversas penitenciárias pelo mundo. Ainda nesse mesmo debate, né, analisando as teses escritas pelos médicos no século XIX e XX, existe também essa relação, né, dos médicos influenciando e apontando como a arquitetura deveria ser. E aí eu trouxe aqui a a estrutura pavilionar, né, que Michelin aponta nos seus textos sobre como a evolução do edifício hospitalar, né, e as tipologias, elas vão se dando ao longo do tempo. Então, aqui é o quarto período, né, dos debates médicos e higienistas, e das 5 teses analisadas, escritas pelos médicos, 4 delas apontam que a melhor tipologia é a pavilionar. E o outro médico que não fala explicitamente da tipologia pavilionar, ele fala que deve ser um paralelogramo e 3 paralelogramos com cerca de 6 metros entre um e outro, né? O que denota para a gente que é uma tipologia pavilionar. Então, as teses médicas investigadas apontam a tipologia pavilionar no século XIX como sendo a melhor tipologia por garantir questões de separação, vigilância, circulação do ar e penetração da luz. Eles vão falar também sobre como as enfermarias deveriam ser organizadas, né? Então, eles apontam leitos entre 1,20 m a 3 metros de distância. Aí existem contradições, né? Se tem cortina entre um leito e outro ou não. E tudo muito baseado em se vai contaminar, se não vai, a visibilidade entre um e outro. Médicos, inclusive, que apontam que deve existir um pavilhão de convalescentes, porque ele entende que se tem doentes muito severos no espaço e tem um doente que já está se convalescendo, o ideal é que eles não estejam no mesmo espaço, para que ele possa de fato, terminar de se curar e sair do hospital. Então, tem todo um debate sobre o bem-estar do paciente, as questões de higiene e como essas questões de higiene se relacionam com a arquitetura, com a separação, com a diagramação do espaço, né? Então, eles vão propor, inspirado em Florence Nightingale, inclusive citando que os leitos devem ter também janelas entre um e outro, né? Então, esse aqui é o modelo, né, padrão que
os médicos acabam replicando ali no século XIX como sendo o padrão arquitetônico ideal. E aí, essa separação dos leitos, a ideia de ter cortina entre um paciente e outro, ou a separação do paciente de um bloco para outro de convalescentes, a relação também que alguns médicos apontam de ter um pavilhão para pensionistas, ou seja, aqueles doentes que conseguem pagar, e um pavilhão para indigentes, ou seja, aqueles pacientes que não conseguem pagar, né? E aí, de maneira geral, a população pobre, negra, deveria ser em outro local. E aí, quando a gente analisa o Hospital de Isolamento de Monte Serrat, é num lugar mais precário, já não tem tanta preocupação com a ventilação e a iluminação. Então, tudo isso fica marcado na arquitetura, né? A separação, a vigilância. Então, o que a gente percebe é que há uma preocupação, né, sobre a organização dos espaços, sobretudo com relação à circulação, à vigilância e à contenção dos corpos, né? Seja pelos leitos, seja pela existência e preocupação dos médicos e dos juristas sobre o tamanho dos corredores, a existência de varandas, como as celas seriam separadas, se as celas teriam janelas ou não. Então, tudo isso fica marcado no discurso médico e jurídico, e a gente consegue observar nas instituições analisadas, né? Então, o que a gente consegue perceber, né, até aqui, é que o higienismo ele vai cuidar do corpo doente como uma ameaça social, né? Então, esses corpos devem ser retirados do meio urbano, então, por isso, a justificativa tanto para a construção da casa de prisão com trabalho, como da construção do Hospital de Isolamento de Monte Serrat, fora da cidade, né, fora da nucleação urbana, a regeneração pelo trabalho como a ideologia da utilidade, né? Então, não se pode gastar dinheiro público tendo pessoas reclusas, né? Então, vamos botar essas pessoas para trabalhar, para gerar renda para a sociedade, né? E a cidade como um organismo a ser curado e cuidado, né? Então, diversas observações dos médicos sobre como a cidade deveria ser organizada. Então, o que a gente percebe é que existem princípios comuns de isolamento, separação e vigilância, tanto no hospital como nas prisões, que a arquitetura, nesse período, sob a justificativa médica, deveria ser uma arquitetura capaz de regular mesmo os corpos. Isso, inclusive, é explicitado em textos, né? Quase como um debate moral de como a arquitetura era capaz de conter as pessoas e conter o comportamento das pessoas. E essa localização periférica na Península de Itapajipe. E aí tem uma questão muito peculiar que no caso da casa de prisão com trabalho, ela ficava num terreno charco. Então, quando a maré subia, o terreno ficava úmido. Então, tem um debate no texto também, o que denota que os corpos que iam para lá não havia um cuidado tão grande, né? Existia um debate sobre mudar a posição, né, a localização, mas chegou à definição de que ia ser feito só uma drenagem no terreno e um ajuste no terreno. Então, diferente do Hospital de Monte Serrat, que era numa cota mais alta e era unânime a salubridade, no caso da prisão, existe um ponto ali de tensão, né? Então, a conclusão é entender que a compreensão sobre as escolhas arquitetônicas de hospitais e prisões, elas têm muito a ver com o contexto histórico, político, com o aporte, né, que os arquitetos, os sujeitos envolvidos nas definições projetuais têm, e que esses processos de exclusão, dominação e separação dos corpos, elas ainda podem estar refletidas e enraigadas em nós, né, como sujeitos que desenvolvemos os projetos. Então, entender que esse processo de dominação e constituição dos projetos hospitalares e prisionais, eles perpetuam ao longo do tempo, e perceber como isso se reflete hoje na nossa estrutura
penitenciária e na nossa estrutura hospitalar, porque a gente acaba por repetir padrões que estão muito alicerçados na nossa Constituição enquanto sociedade. Obrigada. Obrigada, Mari.